não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E esse documento, de certo modo, nos convida a isto. Aquele panorama que eu estava descrevendo ali é mais ou menos o mesmo ao qual a Daria Dugina está respondendo, né? E eu acredito que, em face do que o pessoal chama de decadência, ou a crise do mundo moderno, a crise da modernidade, como queiram chamá-la, né, as ideias do professor Alexandre Dugin se tornam extremamente atrativas, porque elas nos prometem realizar todos aqueles valores que a tradição, no sentido de René Guénon, defende: a hierarquia, a ordem divina, a ordem cósmica, né, a hierarquia dos valores, etc, etc. Tudo isso aí que foi tão desprezado e quase aniquilado pela modernidade, de repente nos aparece uma promessa de restaurar tudo isso, né? Então as pessoas começam a dizer assim: nem tudo está perdido, existe uma esperança, existe uma luz no fim do túnel, etc, etc. E esse é exatamente o tom da entrevista. Eu vou ler alguns pedacinhos para vocês terem uma ideia. Não vou ler tudo, porque é muito comprido, mas alguns pedaços. Nós vivemos na era do fim, o fim da cultura, da filosofia, da política, da ideologia. Esse é o tempo sem movimento real. A sombria profecia de Fukuyama sobre o fim da história torna-se uma espécie de realidade. Esta é a essência da modernidade do Kali Yuga. Bom, Kali Yuga é a fase final de um imenso ciclo cósmico, descrito por René Guénon, um grande estudioso dos ciclos cósmicos, a respeito do qual eu sugiro o livro do Gaston Jorgel, Les Quatre Âges de l'Humanité, as 4 Eras da Humanidade. Está tudo explicadinho lá. Esse não é um tema que nós devemos investigar em profundidade aqui, mas que pode ser importante para vocês. A chegada do anticristo está nessa agenda. A noite exaustiva e profunda é o reino da quantidade. Mas essa nova condição, quer dizer, aquela em que nós estamos hoje, o Kali Yuga, é o projeto do liberalismo. As ideias extravagantes de Foucault, aparentemente revolucionárias, depois de uma análise mais escrupulosa, mostram sua base conformista e secretamente liberal, que vai contra a hierarquia tradicional de valores, estabelecendo uma nova ordem pervertida, na qual o topo é ocupado pelo indivíduo que cultua a si mesmo em sua decadência atomista. Isto é verdade. Ali, como eu estava explicando no curso sobre a dupla tragédia da utopia, né, a reforma interior do programa revolucionário criou uma espécie de inversão. Né? Isso quer dizer que tudo o que a revolução se propunha, de repente, é invertido. O coletivismo, por exemplo, revolucionário é substituído por um mais extremo individualismo, que é um individualismo maior do que o indivíduo impor à sociedade uma preferência sexual, que ele tem uma fantasia sexual, é uma coisa estritamente individual, e de repente isso se torna um valor sacrossanto no qual ninguém pode mexer, né? Quer dizer, até aqui a análise está mais ou menos correta. Esse é o reino da hegemonia cultural. É esse estado do mundo, e esse estado do mundo nos incomoda. Lutamos contra ele pela ordem divina, pela hierarquia ideal. No mundo moderno, o sistema de castas está completamente esquecido e transformado em uma paródia. Mas ele tem um ponto fundamental. Na República de Platão, lá está um pensamento muito interessante e importante.
As castas e a hierarquia vertical na política são simplesmente o reflexo do mundo das ideias e do bem superior. Ou seja, existe uma ordem natural das coisas, uma ordem divina, eterna e imutável, da qual a hierarquia de castas no mundo social é um reflexo. E diz ela que esse sistema foi completamente desmantelado no mundo moderno. Isto é totalmente falso. As castas são tipos psicológicos. Elas continuam existindo e continuam sendo a verdadeira hierarquia social. Nada pode mudar isso aí. O que acontece é a decadência interna das castas, a começar pela casta sacerdotal. Quer dizer, quando a casta sacerdotal se corrompe, ela estraga tudo embaixo. E ninguém pode segurar isso aí, precisamente porque o sistema das castas em si é imutável. Eles dizem, eles desmantelaram o sistema das castas, nós vamos reconstruir. Você está enxergando tudo errado. As castas não são classes sociais, elas não são grupos determinados e como é que se diz, sociologicamente definíveis. Eles são tipos psicológicos. E esses tipos psicológicos, às vezes, em certas sociedades, faz-se um esforço para que coincidam com grupos sociais. Quer dizer, você tem família brahmana, família kshatriya, etc, etc, etc. Eu não sei como fizeram isso na Índia, mas é óbvio que não dá certo. Mas os tipos psicológicos podem nascer em qualquer classe social. E, no fim das contas, eles vão acabar ocupando os seus lugares. Se o negro nasceu para ser da casta intelectual, sacerdotal, ele vai terminar lá de qualquer jeito, porque ele não pode ser outra coisa. Ou ele será destruído, será morto, tá certo? Ou será marginalizado, ou então ele vai exercer a sua função, queiram ou não queiram. Agora, quando a casta se corrompe, aí quando a casta superior se corrompe, todas as outras se corrompem. Se você perguntar a decadência da casta sacerdotal, é só você olhar a Igreja Católica hoje, os pastores protestantes, essa gente toda, tá certo? E você vê o que aconteceu com a casta sacerdotal. Quando você olha, esse pessoal das taricas, que são os mais santinhos do mundo, se pretende, e você vê, né, o ambiente porco que existe entre elas, quer dizer, fofoca interativa, tá certo? O ódio que separa, tudo isso é uma coisa horrível. Então, por mim, eu só vejo decadência em tudo quanto é casta superior, né? E eu não vejo como restaurar um sistema que nunca caiu. Você vai ver, os intelectuais estão desempenhando funções intelectuais. Os kshatriya guerreiros estão desempenhando funções guerreiras. Bem que os kshatriya hoje são o quê? Os narcotraficantes. Essa é a classe militar hoje. Os militares de profissão são apenas empregados públicos, são burgueses, né? São vaixya, estão na terceira casta, não na segunda, né? Agora, os verdadeiros combatentes são guerrilheiros, terroristas, narcotraficantes, eles continuam exercendo a função deles. Os vaixya, que são comerciantes e agentes do dinheiro, continuam também fazendo a mesma coisa, e o pessoal Shudra, coitado, está lá trabalhando, carregando pedra, como sempre. Então, dizer que o sistema de castas caiu e tem que ser restaurado é uma coisa, é sonho. Quer dizer, e é um tipo do pensamento metonímico, né? Onde por que você não vê as castas funcionando de maneira ideal e perfeita, e linda, representando uma verdadeira ordem social? Então você acredita que ele cessou de existir. Então quando você não vê uma determinada propriedade que ela deveria ter, você nega a existência da substância. Isso é pensamento metonímico. Mas a substância está aí, as castas estão aí. E, portanto, não há o que restaurar nesse sentido. Não há uma ordem social a ser restaurada. O que pode haver, vamos dizer, é uma ordem individual na cabeça dos membros de cada uma das castas, sobretudo da casta intelectual. Quer dizer, o que é todo o esforço da minha vida? É botar um pouco de ordem na cabeça da casta intelectual, pelo menos no Brasil. É só isso que eu estou fazendo, né? Muito bem. Nossa alma nada mais é do que o sistema de castas com uma ampla harmonia de justiça que une as três partes da alma: a filosófica, o intelecto, o guardião, a vontade e os comerciantes, o desejo. Isso é verdade, mas note bem, se a nossa própria alma tem uma estrutura similar à das castas, então é evidente que nenhuma mudança social pode alterar isso aí de maneira alguma. Não é isso? Então, isso não é um sistema social que possa ser montado ou desmontado.
Isso é uma constante do espírito humano, assim como, por exemplo, a noção do caráter, tá certo? Como descrito ali pelo no Caracterologia do Lessene. O que a Caracterologia do Lessene tem a ver com as classes sociais? Nada. Você não dá para saber qual é o caráter do negro pela classe social onde ele nasceu. Ou seja, a classe social é um segundo elemento. A classe social, a ideologia de classe, é um segundo elemento que se soma, né, à casta e o caráter para produzir o quê? A personalidade. A personalidade é a somatória, o resultado final que você enxerga. Então, a pessoa que você vê, dentro dela tem uma casta, tem um caráter, que são os elementos estruturais permanentes, tem os elementos mutáveis colocados pela educação, pelo condicionamento, etc., pelo aprendizado, etc. Tudo isso somado vai dar o quê? A personalidade. Né? Mas esses elementos imutáveis, eles realmente não mudam, né? Entre os quais o caráter e a casta. Né? Só que ela não percebeu aqui que está passando de um pensamento metonímico para um pensamento substantivo. Isso que ela está falando aqui é substantivo. Quer dizer, a nossa alma é uma imagem microscópica do mundo das castas. Dentro de nós existe a casta intelectual, a casta guerreira, nós temos as 4 castas dentro de nós. E justamente porque temos, então, o sistema das castas não podem ser, por si mesmo, uma ordem social. Lutando pela tradição, nós estamos lutando pela nossa natureza profunda como criaturas humanas. O homem não é algo dado, ele é um objetivo, e nós estamos lutando pela verdade da natureza humana. Ser humano é buscar a supra-humanidade. Isso pode ser chamado de guerra santa. Bom, aqui é verdade, né? O que é a quarta teoria política? Segundo a quarta teoria política é o nome da teoria que o Dugin inventou agora. Dugin inventou primeiro o nacional-bolchevismo, depois o eurasianismo, e agora é a quarta teoria política. O negócio vai mudando de nome, mas continua mais ou menos a mesma coisa, um pouco otimizado, né? Então, o que a quarta teoria política significa para você? Ela é a luz da verdade, de algo raramente autêntico nos tempos pós-modernos. É a ênfase correta nos graus da existência, os acordos naturais das leis do mundo. Ela é algo que cresce sobre as ruínas da experiência humana. Não pode haver sucesso sem as primeiras tentativas. Todas as ideologias passadas continham em si mesmo aquilo que causou o seu fracasso. A quarta teoria política é o projeto das melhores partes da ordem divina que podem ser manifestadas em nosso mundo. Do liberalismo tomamos a ideia da democracia, mas não em seu significado moderno. Do comunismo aceitamos a ideia da solidariedade, e do anticapitalismo, anti-individualismo, tomamos a ideia de solidariedade, do anticapitalismo, anti-individualismo e a ideia do coletivismo. Do fascismo tomamos o conceito da hierarquia vertical e da vontade de poder. Ora, o que me espanta é o seguinte: todas essas correntes que elas estão mencionando aqui, todas elas convergiram para a nova era, e o 68. Nós acabamos de ver isto, né? Quer dizer, o que ela está dizendo que ela está opondo ao mundo do liberalismo é aquilo que contribuiu para criar o liberalismo e para criar a ideologia da nova era, né? A ideologia Foucaultiana, no fim das contas, né? É que ela não, evidentemente, ela está olhando estas correntes de um ponto de vista idealístico, pelo ideal proclamado, né? E não como forças históricas reais, porque como forças históricas reais, elas geraram o atual estado de coisas, e elas não podem, de maneira alguma, ser oposição. Pode ser oposição nominalmente, porque as palavras usadas, vamos dizer, que expressam ideais, elas se opõem, né, vocalmente a um estado de coisas criado pelo liberalismo. Por exemplo, a ideia do anticapitalismo. Eu digo, bom, se você define o mundo atual como capitalista, então, evidentemente, o marxismo, com o seu anticapitalismo, pode ser o elemento de reação a isso. Mas, espera um pouquinho, que capitalismo nós temos hoje? Né? É um capitalismo onde você tem o controle social quase total. É o capitalismo que o próprio Partido Comunista na China aceita, porque é a única maneira de se manter no poder. Tá certo? Então, em que é que o anticapitalismo pode nos livrar dos males do mundo moderno, se ele mesmo for uma das forças que o criaram? Isso que nós temos hoje não é, evidentemente, não é um capitalismo liberal. Isso é até ridículo chamar isso de liberalismo. Como pode ser liberalismo se tudo está sob controle do governo? Tudo, até os telefonemas que você dá,
Você não pode mandar uma carta, você não pode escrever um e-mail. Né? O cara não pode ter um amante sem que o governo saiba e controle isso. Fala, peraí, isso aqui é o mundo ideal da KGB, não tem nada a ver com liberalismo. Né? E, bom, já voltamos ao assunto KGB. Do fascismo, tomamos o conceito de hierarquia vertical. Sim, a hierarquia vertical é um dos ideais do fascismo. Né? Quer dizer, o fascismo é contra o igualitarismo, ele acha que as pessoas melhores e mais poderosas têm que estar em cima e os menos capazes e mais fraquinhos têm que estar embaixo. E nós podemos dizer, na verdade, isso não é um ideal, isso é apenas uma tradução do darwinismo, é sobre, né, a sobrevivência dos mais aptos, tá certo? Bom, há uma verdade nisso, sem dúvida. Por quê? Mas há uma verdade, mas não como ideal, aí sim como realidade. De fato, os mais aptos sobrevivem e os outros se ferram, tá certo? Então, nós não podemos dizer que isso é realmente um ideal. Isto é algo que já acontece. E acontece aonde? No liberalismo, no capitalismo, no socialismo, no nazismo, em toda parte acontece isso. Né? Você pega assim, quem foi que subiu na hierarquia nazista? Bom, os que eram mais capazes de obedecer às ordens do chefe, os que eram menos capazes iam para baixo. Quem é que sobe na KGB? Os mais capazes. E os mais incapazes se ferram. Bom, qual é a novidade que tem? Isso não é um ideal. Isso é um simples fato. Tá certo? Ademais, como já observei aqui, nós vivemos hoje na sociedade mais hierarquizada que o mundo já conheceu. O poder dos poderosos nunca foi tão vasto como é hoje. Ao ponto de que, entre eles e o cidadão comum, há uma diferença quase de um deus para um mortal. Então, por exemplo, você não sabe onde... Se você quiser, sei lá, eu quero acertar a mão na cara do Zuckerberg. Onde mora o Zuckerberg? Ninguém sabe, ele está completamente desaparecido. Tá certo? Para você chegar lá, tem inúmeros círculos, né, de guarda-costas, vigilantes, absolutamente inacessível. Você imagina isso aí para um imperador, tá certo? Para o imperador Carlos Magno. Qualquer camponês tinha acesso ao imperador Carlos Magno, podia dar uma facada nele, pô. Né? No começo do século XX, não mataram o rei da Arábia Saudita, Ibn Saud. Era o mais poderoso do Oriente Médio e o mais rico. Acontece o seguinte, ele recebia o povão numa audiência pública. Ele foi um negro lá com uma faca, meteu a faca, pronto, acabou. Isso hoje não acontece mais. Né? É impossível você acertar, vamos dizer, um potentado. Você pode, talvez, matar um governante eleito que foi colocado lá por um potentado que você nem sabe quem é. Então esse é o, como é que se diz, é o bode expiatório. Você coloca lá na frente para ele ser morto mesmo. Mas as pessoas que realmente têm o poder na mão, você não sabe quem são, não sabe onde estão e são absolutamente inacessíveis. Isso nunca aconteceu na história humana, gente. Júlio César, como é que mataram Júlio César? Ele estava na rua, pô. Pegaram ele e mataram ele ali. Não é isso? Então, a gente deu uma facada no rei Luís XV. Como é que ele deu a facada? Ele viu o rei na rua e tacou uma faca. Mas os verdadeiros potentados do mundo moderno, esse pessoal do Bilderberg, por exemplo, você não os encontra, não tem como pegá-los. Então, como é que a hierarquia vertical pode ser um ideal para você opor ao mundo moderno? Se ela está realizada no mundo moderno, de uma maneira, assim, praticamente invencível. Né? Quer dizer, ela está confundindo ideais com realidades, né? O que é característico do pensamento ideológico. Né? Todas essas ideologias passadas sofreram de graves deficiências. Aqui, a democracia com excesso de liberalismo virou tirania, o pior tipo de regime, segundo Platão. O comunismo defendeu um mundo tecnocêntrico sem tradições nem origens. O fascismo seguia uma orientação geopolítica errada, e seu racismo era ocidental moderno, liberal e antitradicional. Bom, é verdade que o racismo, em geral, no Ocidente, é um fenômeno moderno. Você não tem manifestações de racismo antes do século XVIII.
mesmo porque não pode haver o racismo sem um conceito de raça. O conceito de raça aparece, tá, o livro do Voegelin, História da Ideia de Raça, você vê que antes do século XVIII, essa ideia simplesmente não existe, uma ideia científica. Raça como conceito científico não existe. Às vezes usa a palavra raça, mas de maneira metafórica, né? Então, é verdade que que o racismo era um conceito moderno, mas era um conceito ocidental? Não, porque os árabes já tinham esse conceito no século XI. A ideia de que os negros são racialmente inferiores é uma ideia muçulmana, surgiu no século XI. Eu escrevi um artigo faz tempo documentando isso aí, né? Acho que significa Áfricas Avessas, uma coisa assim, o título é Áfricas Avessas, tá lá os títulos, os autores, essa coisa toda. Isso é muito antigo no mundo islâmico e foi certamente importado de lá. A quarta teoria política é a transgressão global desses defeitos. O desenho final da história futura. Bom, se você pegar as ideologias existentes, liberalismo, marxismo, nazifascismo, né, englobar tudo e dizer, não, eu vou pegar tudo menos os defeitos. Isso aí é a quarta teoria política. É isso. Só tem o seguinte, como toda teoria política, ela não diz quem vai realizá-la. Você vê um ideal pintado no céu, totalmente desligado dos meios da sua realização. É o que acontece exatamente com o marxismo. Eu expliquei isso no começo da série de aulas, a dupla tragédia da utopia, que o marxismo coloca o proletariado como agente transformador, mas na verdade são os intelectuais. Né? E onde quer que haja, vamos dizer, um movimento marxista importante, os intelectuais estão lá mandando nos proletas, sempre. Isto é infalível, tá certo? Então, o que parece ser, no marxismo, a teoria da revolução proletária é a teoria da impossibilidade da revolução proletária e a teoria da absoluta necessidade da liderança intelectual. Como mais tarde o próprio Gramsci vai explicitar uma coisa que já estava contida lá dentro, tá certo? Então, a quarta teoria política, ela diz que vai pegar todos os valores tradicionais, religiosos, mitológicos, simbólicos, etc., que foram esquecidos pelo que ele chama de liberalismo, quando, na verdade, você só vê. Onde que você vê movimentos de renascimento religioso, estudo de simbolismo, nova era, magia, tal. É só no Ocidente liberal, meu Deus do céu. Não tem isso em mais lugar nenhum. Você vai ter isso no país islâmico? Não. Nos países comunistas também não. Onde é que você vai procurar os especialistas em, sei lá, você quer fazer um estudo sobre a nova era, né? Eu quero aqui estudar astrologia greco-romana. Onde é que tem isso? Só no liberalismo ocidental, meu Deus do céu, não tem mais de parte alguma. Então, você está vendo aqui os ideais expostos como se fossem formas platônicas boiando no ar, totalmente desligados da sua base sociológica, geográfica, etc., etc. E é claro que isso falsifica tudo, né? Para nós, a verdade é um mundo multipolar, a florescente variedade de diferentes culturas e tradições. Mas escuta, peraí. O que é isso? Isso não é o liberalismo? Hã? Quer dizer, ela está opondo o liberalismo, o quê? O próprio liberalismo, porque o liberalismo é isso. Ele é o multiculturalismo, meu Deus do céu. Hã? Agora, se você quer o respeito às antigas tradições, não pode ter multiculturalismo, porque o multiculturalismo as nivela todas e acaba com todas. Você está entendendo? Quer dizer, você pode seguir a religião que você quiser, a cultura que você quiser, a tradição que você quiser. Por quê? Porque socialmente isso não vai fazer a menor diferença. Né? Isso vai mudar o nosso sistema de produção, por exemplo? Não. Você pega aqui o negro que é católico tradicionalista. Ali você tem o sujeito que é católico pós-conciliar, reformista, né? Adepto do Paulo VI. Eles vão no mesmo trabalho, na mesma hora, marcam o mesmo relógio de ponta e faz a mesma coisa e gasta dinheiro no mesmo supermercado. Portanto, social e economicamente não faz a menor diferença. Então, o liberalismo, ele aceita tudo porque ele neutraliza tudo. Eu já expliquei que o truque do liberalismo é
para chamá-lo de liberalismo, que está um pouco errado, o truque da sociedade moderna é fazer da economia o único princípio regulador. O resto pode ser como cada um queira, porque economicamente eles vão estar sempre submetidos ao mesmo mecanismo e vão obedecê-lo direitinho. Nós somos contra o racismo cultural e estratégico da civilização ocidental moderna dos Estados Unidos, que é perfeitamente descrita pelo professor John M. Hobson. Eu não li esse livro, A Concepção Eurocêntrica da Política Mundial. O racismo estrutural, aberto ou subliminar, destrói a encantadora complexidade das sociedades humanas, primitivas ou complexas. Essas complexidades só existem no liberalismo. Que complexidade cultural existe numa tribo de índio? Você vai pegar a tribo do outro índio e introduzir a cultura dela lá dentro? O pajé te mata. Pô. Você vai introduzir outros costumes num país islâmico? Não. Num país shintoísta? Não funciona. Portanto, esta complexidade é o multiculturalismo que está sendo realizado no liberalismo atual. Você entende como essa mulher está fora do mundo? Ela lida nas ideias, nos ideais, mas não consegue conectar os ideais com as realidades. E esse, vamos dizer, é o principal efeito do pensamento metonímico. Veja, a capacidade de fazer metonímia é uma das grandes capacidades humanas. Quer dizer, você pensa um pedaço, mas você está se referindo ao todo. Não é isso? Mas a operação inversa não funciona. Você abstrai de um todo uma parte, mas você abstrai mentalmente só. Não é isso? Você não precisa pensar um elefante, você pensou a tromba, já pensou o elefante. Mas você não separou a tromba realmente do elefante, foi só na sua mente. Não é isso? Então, por exemplo, nós sabemos que qualquer animal, ele tem um percurso de vida, ele nasce pequenininho, cresce, depois definha e morre. Então, este é o bicho real. Mas nós só o pensamos numa determinada idade. Não é isso? Eu estou pensando o gato, eu só penso o gato na idade que ele tem agora. Não é isso? Ou naquela a qual eu quero me referir. Eu não preciso percorrer a história dele toda vez que eu vou falar dele, eu não faço isso. Então, a metonímia é essencial para o pensamento humano, mas sempre assim, a operação inversa não funciona. Eu não posso pegar o recorte mental que eu fiz e aplicá-lo à realidade da qual eu retirei esse recorte. Esse é sempre o problema. Todo mundo faz isso, é quase automático. Não é isso? Isso, vamos dizer, é um defeito seríssimo da inteligência. Você tem que lutar contra isso o tempo todo, para você não separar o seu pensamento da realidade. Agora o meu estava corrigindo o texto do curso que eu dei sobre o Louis Lavelle, e uma das coisas que o Lavelle explica é o seguinte: você acredita que existe um mundo físico, material, permanente, e que ele é a base de tudo. Acontece o seguinte: todas as percepções que você tem deste mundo são recortadas, são instantâneas. Você está piscando o tempo todo. Você não tem uma visão contínua de nada, nem visão, nem audição, nem coisa nenhuma. Então você só tem pedacinho, 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 pedacinho. Onde está a realidade substantiva deste mundo físico? Só na sua memória, meu filho. O mundo físico existe na sua memória. Sem ela, ele não existe absolutamente. Ele seria uma sucessão de fragmentos absolutamente inconexos e você nem poderia falar de mundo. Você teria percepções soltas. Então, vamos dizer, a nossa memória e a estrutura do mundo são, por assim dizer, solidárias. Se tirar a estrutura do mundo, então não tem o que lembrar, mas se tirar a memória, também some a estrutura do mundo. Tá certo? E esse aí é um problema sério, porque você faz certas operações na memória acreditando que você está modificando o mundo. Mais ou menos como o gato Félix. Né? Ele pensa um negócio com ponto de exclamação, daí o ponto de exclamação vira um porrete, ele pega o porrete e bate na cabeça do inimigo. Né? Então, é o mundo, essas pessoas estão todas no mundo do gato Félix. Este é o tipo de exemplo onde você pode dizer que a pessoa não sabe pensar. Não sabe pensar. Ela confunde pensamento com realidade. Então,
Saber pensar é o quê? Pensar de acordo com a realidade vivida e percebida, né? Não só percebida no seu exterior, mas percebida no exterior, no interior e na articulação deles. Quer dizer, ajustar o nosso pensamento às condições de vida na qual nós estamos. Porque pensar é fácil, de pensar morrer um burro, pensar é um automatismo. Só que o pensamento vai para onde ele quer, meu Deus do céu, e leva você, né? E, às vezes, é muito convincente. As fantasias mais loucas são muito convincentes. Por quê? Justamente porque as nossas percepções são fragmentárias e separadas, como uma espécie de poeira. Então, nós temos dificuldade de perceber as coisas inteiras. Nós só percebemos pedaços, na verdade. Tudo que nós sabemos é pedaços. E quando algo diante de nós, de repente, mostra a figura de um todo organizado, nós temos a impressão de que vimos a luz. Hã? Porque, claro, o todo organizado parece mais real do que qualquer fragmento, e do que uma coleção heterogênea de fragmentos. Então, essa noção de totalidade se confunde facilmente com a de realidade. Né? É claro que nós sabemos que a realidade é uma totalidade, só que só Deus conhece essa totalidade. E nós só conhecemos algo da totalidade porque, através da nossa memória, nós participamos na criação dessa totalidade. Né? Só assim que nós conhecemos, ou seja, de uma maneira analógica. Então, toda a totalidade que nós percebemos é meramente analógica e sempre deficiente. E nós ficamos desesperados com isso, porque nós queremos uma totalidade organizada, que responda às nossas perguntas. Então, basta um sujeito aparecer com uma noção de totalidade e você tem aquela impressão que o Paul Lafargue, o genro do Karl Marx, teve quando ele ouviu Karl Marx expor a teoria da luta de classe. Ele disse, eu senti que estavam caindo escamas dos meus olhos. Né? Porque era uma totalidade organizada. Eu disse, mas peraí, a totalidade organizada não basta para ser uma realidade, precisa algo mais. Né? É preciso que, além de ser uma totalidade organizada, ela tenha o controle dialético da sua própria deficiência, da sua própria incompletude. É isso? E ela precisa ser elaborada com a consciência da participação que o sujeito humano, você mesmo, teve na criação daquilo. Senão, não funciona. Ou seja, você tem que saber não só a representação que está sendo oferecida para você, mas de onde você tirou esses elementos e como você mesmo os montou. Porque senão você esquece que você é o autor da peça e você começa a sentir o personagem dela, entendeu? Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.